volta aí falando de tarifaço do presidente americano Donald Trump, que ameaça taxar em 200% os vinhos europeus se a União Europeia não retirar a tarifa de 50% sobre o uísque dos Estados Unidos. E aí a guerra comercial só vai acirrando, né, Carla Beni? Aliás, essa questão do uísque dos Estados Unidos, que é o Bourbon, por exemplo, da região do Tennessee, ele já teve problema com esse produto, inclusive as motocicletas, Harley Davidson, tudo, no primeiro governo do Trump, quando ele sobretaxou o Canadá, por exemplo, houve uma retaliação e esses produtos foram menos vendidos. Então, isso acabou causando um problema, principalmente, inclusive, em estados que são apoiadores do Trump na época. Então, agora, a gente observa a mesma coisa e quando ele taxa em 200% os vinhos europeus, bom, primeiro que os vinhos europeus são maravilhosos, né? O consumidor americano vai ter que pagar mais se quiser ou vai ter que consumir o vinho nacional. Então, essas medidas, elas são muito ruins para a sociedade americana. Então, quando você sobretaxa, está tendo uma briga entre os países, mas quem paga a conta, literalmente, é o consumidor americano. No primeiro governo do Trump, já aconteceu isso. Isso chama efeito máquina de lavar. Depois de um ano, ele teve que eliminar essa sobretaxa porque houve um aumento dos eletrodomésticos nos Estados Unidos da ordem de 20% e isso acabou impactando na popularidade dele. Então, Lívia, é esse jogo entre falar para o público que o elegeu, fazer com que o público acredite que ele está fazendo o melhor e decidir quanto tempo que a popularidade leva para cair enquanto os preços começam a subir. Vamos ouvir também o Luca Bassani, nosso correspondente internacional, sobre isso. Luca Bassani taxa 25%, responde com 50% e aí dá uma resposta de 200%. Onde que a gente vai parar? Para onde a gente vai, Luca Bassani? O que você tem de informações sobre isso? Pois é, Lívia, todo esse efeito ele começa a partir do próprio Donald Trump, que inclusive colocou já a partir de ontem tarifas sobre o aço e alumínio. A União Europeia apenas respondeu de forma recíproca todo esse aumento. Nós temos então que os europeus disseram que vão taxar da mesma maneira como estão sendo taxados, cerca de 28 bilhões de dólares. Isso inclui produtos que são, obviamente, americanos, como, no caso, o bourbon, né, o uísque americano, em cerca de 50%. Donald Trump retruca, aumentando em 4 vezes esse valor, 200% sobre os vinhos europeus e os produtos alcoólicos provenientes da Europa, sobretudo da França e da Itália. A gente vê que essa medida ela pode obrigar os europeus a repensar a taxação sobre o bourbon, afinal o mercado americano representa cerca de 29% daqueles que consomem os seus produtos, mas inevitavelmente os americanos querem continuar consumindo os vinhos europeus, que são, modéstia à parte, muito melhor do que aqueles produtos dentro dos Estados Unidos. Então ele sabe que esse efeito pode acabar não dando muito certo. Muitas dessas políticas têm sido chamadas aqui na Europa de uma certa política mercantil, onde ele busca o superávit na balança comercial a todo custo, medidas extremamente protecionistas, e isso pode acabar sendo uma medida contra os próprios americanos, que, segundo as previsões econômicas para os próximos meses, podem encontrar um cenário de estagflação, onde eles têm inflação de diversos produtos, ou seja, contrariando as promessas de campanha de que ele ia combater a inflação, e também de recessão econômica, já que as projeções indicam que o crescimento acelerado dos Estados Unidos durante os últimos anos pode não se manter depois dessas medidas econômicas bastante complexas que foram propostas e colocadas em prática por Donald Trump desde que assumiu no último dia 20 de janeiro. Deixa eu te perguntar sobre uma outra movimentação, confusão aqui na América do Sul, Luca. A polícia entra em confronto com manifestantes durante protesto de aposentados aqui na Argentina. A situação saiu de controle depois que torcedores de futebol aderiram aos protestos. Esse foi o marco para o recrudescimento dos protestos por lá? Foi sim, o presidente Javier Milei está com uma política de austeridade máxima, né, desde que assumiu a presidência da Argentina, e isso inclui também um não reajuste tão constante nas aposentadorias. Inclusive, os aposentados que recebem cerca de R$ 1.800,
têm gastos que são quase o dobro do que isso para manter-se nas mesmas casas, pagar os remédios, os alimentos, etc. Então, muitos deles têm feito manifestações na cidade de Buenos Aires, próximos à Casa Rosada, e essas manifestações tiveram agora a participação também de torcidas organizadas. A presença desses torcedores fez com que confrontos com a polícia acontecessem após a polícia tentar desbloquear uma das rodovias que estavam passando por um bloqueio, e todo esse cenário de confronto com a polícia acabou repercutindo muito mal internamente. Os aposentados, eles pedem um reajuste justo e que possa, então, ser o suficiente para manter a sua vida assim como era antes do governo Javier Milei. Muitos deles dizem que essas questões relacionadas à economia, principalmente a não valorização do salário mínimo e também da sua própria aposentadoria, nunca foi tão difícil em comparação com aquilo que está sendo agora, mas o presidente Milei justifica que é necessário esse tipo de corte para que a Argentina possa alcançar novamente uma situação econômica mais estável, combatendo a inflação e também a desvalorização da moeda, que foi recorde antes dele assumir. Obviamente que a gente vai ficar de olho, porque o que se passa na Argentina também pode acabar tendo algum efeito no Brasil, dada a proximidade das duas economias também. Exatamente, essa é a maior preocupação, Luca Bassani. Obrigada, viu, pelas informações. Bom trabalho para você. Quero te ouvir sobre tarifaço, Mônica Rosenberg. Onde vamos parar com essa guerra comercial? Então, desde o começo, eu estava aqui quando o Trump tomou posse, a gente estava discutindo essa questão dessa guerra de tarifas, que ele vem esbravejando muito, e eu desde o começo dizia, eu não acredito que ele vai realmente implementar, porque o maior prejudicado é o americano. Então, eu defendi bravamente aqui que ele ia ameaçar, falar e não ia fazer. Mas o que eu tô vendo? Só as ameaças dele, apesar dele já ter começado a implementar com o Canadá e México, as ameaças dele em relação ao México já provocaram uma reação do governo mexicano em cima dos cartéis lá daquele medicamento fentanil, não sei o nome do medicamento. Fentanil, que estava sendo uma grande chaga, e as ameaças, ele ameaçou invasão e ameaçou as tarifas. A ameaça das tarifas já fez efeito e caiu a produção no México. Então, eu continuo achando que ele está fazendo muito barulho, fazendo muita ameaça, mas que ele não vai deixar reduzir os mercados, porque isso seria um tiro no pé. Até porque ele recua com muita frequência dessas medidas, Ellen Brown. Aquilo que a gente até traduziu aqui, né? É uma estratégia que o Nixon fazia, que chama a estratégia do louco, né? Quando você vai para algo muito exagerado para conseguir algum tipo de ganho. Que eventualmente tem ganho, sim. A Mônica pontuou aqui, a questão do fentanil no México foi algo que acabou diminuindo de fato por causa dessa imposição de tarifaço. Mas, na prática, no mundo que a gente vive globalizado e capitalista, não é isso que rege, né? A gente está voltando para o século XVI, a gente está voltando para o mercantilismo. Porque, assim, os países não fazem comércio porque estão fazendo favor. Os países fazem comércio porque precisam fazer essa troca. Quando você põe um tarifaço, a consequência maior é para quem está dentro daquele país. É o americano que vai começar a pagar mais caro pelos seus produtos. É a inflação, é inclusive a possibilidade de um cenário de recessão que se estuda hoje nos Estados Unidos. Então, quando o Trump age, dizendo que está agindo para fazer a America Great Again, na verdade, tudo que ele está fazendo é agindo contra os Estados Unidos. Ele não está priorizando a pauta dos Estados Unidos, e sim sua própria pauta.